canal. Aliás, seja muito bem-vindo no nosso canal. Sou o Pai Heber de Novo Edé e hoje venho trazer para vocês uma história ou uma lenda sobre o orixá Ori. Esse orixá tão importantíssimo na nossa vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Embaixo em vermelho, clique lá, se inscrever, ou no quadradinho vermelho, clique lá, se inscrever. Ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Se você já é o nosso inscrito que nos acompanha no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e o seu comentário e compartilhar o nosso vídeo. Então hoje vamos falar sobre o orixá Ori, a importância dele na nossa vida. Vamos para o vídeo. Certa vez, Ifá queria saber qual entre os orixás acompanharia seu filho até a mais distante das viagens. Para isso, Ifá pediu que Orumilá perguntasse isso a cada um dos orixás. E todos respondiam inicialmente que acompanharia seus filhos até a maior das distâncias do Aiê e do Orum, se fosse necessário. Mas, quando Orumilá pergunta logo em seguida se os orixás continuariam acompanhando seus filhos quando passassem pela cidade natal deles e fosse recebido com festas, com as suas comidas e bebidas prediletas, os orixás respondiam que, nesse caso, deixaria de acompanhar seu filho para permanecer em sua respectiva cidade, comendo, bebendo e festejando, junto de seu povo. Após perguntar a todos os orixás e não obteve resposta desejada de nenhum orixá, Orumilá indagou Ifá qual era aquele dentre os orixás que iria junto com seu filho aonde quer que fosse, mesmo além do maior rio que dividisse o Aiê e o Orum. A resposta de Ifá foi Ori, pois Ori é o único orixá que acompanha seu filho antes do nascimento, durante a vida e após a morte. Ori, no candomblé, costuma ser traduzido por cabeça, mas essa é uma compreensão muito limitada, pois a noção em Yorubá de ser humano é complexa demais, sendo a mente ou cabeça apenas mais um desses elementos que constitui o ser humano. Está longe de ser o principal e também, para nosso papo aqui, compreender o Ori como consciência espiritual do ser humano. Serve melhor aos nossos propósitos, pois reúne o aspecto espiritual, psíquico, emocional, mental, estética, política e física, que constitui o ser humano. Em Yorubá, nesse Itã, história ou lenda, quando o grande sábio Orumilá indaga a um qual dentre os orixás que acompanharia seu filho e verificava que ninguém, exceto Ori, seria capaz disso, somos ensinados que a consciência espiritual é a única divindade que estará conosco em qualquer circunstância da nossa existência. Ou seja, ninguém além de nós mesmos deve assumir as rédeas da nossa própria existência. E isso não é só fazendo as coisas por conta própria, mas também seguindo a própria consciência. No que tiver que fazer, custe o que custar, pois para o nosso corpo, encruzilhada, ou certo ou errado, não simultâneo, o que vai dizer qual caminho seguir e o propósito da nossa ação.
Sendo assim, mesmo que o mundo inteiro dos vivos, aos ancestrais dos humanos e as divindades estiverem contra nós, se estivermos conectados com a nossa consciência espiritual, se isso que nos ordena Uri, então não há nada a fazer senão atender a essa necessidade superior determinada pela nossa projeção de viver-se com o nosso ato. Gozaremos dos nossos frutos ou sofreremos pelos nossos equívocos. E a questão de agir e fazer para pôr à prova, não sem cuidar, não sem atenção, mas por diversas vezes somos confrontados com o mundo ao realizar algo e a certeza de que estamos realizando algo segundo a compreensão do nosso Ori. E talvez o sul mais importante que teve nos referência nessa jornada a um outro Itã, uma outra história ou uma outra lenda sobre Ori, que conta uma luta entre ele e os orixás. Uma mulher precisava de uma oferenda. A Ori andava pela estrada com 4 obis na mão. Xangô, junto de outros orixás, viu a mulher e perguntou por que ela não o saudava, e ficou furioso quando ouviu que não era reverenciados, pois não era reconhecido por ela. Daí que Xangô roubou dela os obis e os distribuiu entre os orixás. Neste momento, Uri chegou perguntando quem tinha pego os obis da mulher. E quando soube que foi Xangô, começou a luta com ele. Nessa luta, Ori arremessou Xangô para a cidade de Poçô. E em seguida vieram os outros orixás para lutar com Ori, ao que ele foi mandado a uma para sua cidade de Ocô, para Iroô, para Ifá, para Odô, para Oiá, para Irã, Egungun, para Ogê, Chapanã, para Egum, Elegbã, para Lourô e o Xalufã para Ilim. Depois de 3 anos, cada um passou a ser cultuado nesta cidade. E Uri foi celebrado por esses orixás, por ter sido o responsável por isso. Dentro dessas aldeias, de que Ori é o grande acompanhante de nossa viagem, além dos mares, até na volta. Mas essa história, então, ou lenda, nos mostra a relação de nossa consciência espiritual com o mundo. Pois da mesma maneira que apenas a gente é responsável por fazer, por não fazer, ou por fazer errado, da mesma maneira a gente é responsável pelo que fazer. Pelo que não fazer, ou fazem, errado conosco. Se o Uri tinha como propósito ser alimentado e alguns orixás, mesmo o grande rei Xangô, ou o mais velho orixá, o Xalufã, tinha interceptado e ter o dever de Ori fazer com que o propósito se cumpra, não é por acaso que mesmo o orixá da vontade ou o pai de todos os seres humanos não tinha vencido Uri. No combate que se travou, a situação do combate entre Uri e os outros orixás, que combina no culto que cada um receba atribuindo isso a Uri. Nos faz entender um Iriki sobre ele. Nada se faz sem a permissão de Uri. Nossos deuses são a força que nos energiza e vive sem jamais sentirem, pensarem ou realizarem por nós. O que quer que a gente sinta, o que quer que a gente pense, o que quer que a gente faça,
nenhum orixá continuará com a gente a não ser mediante Uri. Ogum nos anima a lutar pelas nossas conquistas, mas quem permanece conosco com as vitórias e os fracassos da batalha é Uri. O Molu estará conosco em nossas doenças e cura, mas quem permanecerá conosco dali em diante em nossa vida, saudável ou viciosa, é Uri. Inhaçã é generosa com os seus ventos da mudança, mas quem estará conosco quando a tempestade passar e precisarmos limpar o que estiver frágil e reconstruir o que estiver destruído e edificar estruturas melhores para a tempestade que certamente virão, é Uri. Nada e ninguém pode agir sobre nós sem a permissão que Uri. Nem mesmo os orixás sem o nosso consentimento espiritual, nem a força pode agir sobre nós, para o nosso bem ou para o nosso mal. Diante disso, não faz parte da nossa compreensão de mundo africana que a gente busque a nossa salvação em uma entidade ou pessoa ou outra além da gente mesmo. Assim como não faz sentido que a gente atribua às outras pessoas a responsabilidade pelo que a gente fez ou deixou de fazer. Olorum, ao criar o mundo, atribuiu aos orixás a responsabilidade de regular o universo. Deu-nos cada um o seu Uri, para que ande por si mesmo pelo mundo. Então, procura a nossa planificação enquanto seres africanos foram daquilo que a divindade suprema já estabeleceu para nós mesmos como suficiente e necessário para isso. Porque mais que nós cultuemos as divindades, por mais que a gente se alimente da filosofia de um irmão ou de uma irmã, cujos saberes são importantíssimos para a nossa vida, por mais que a gente siga um conjunto de regras morais, éticas ou religiosas para conduzir nossa existência, tudo isso e ainda mediante o nosso exercício de autodeterminação, todos os benefícios e malefícios para recair rapidamente nesse binarismo eurocítrico e cristão. Que esses irmãos trouxeram será de responsabilidade nossa, pois foi o nosso Ori que autorizou a ação dele sobre nós. Por fim, há outra história então, ou lenda que nos conta que Orunmila se livrou da morte, da doença, da perda, da paralisia e fraqueza. Quando alimentou-se e fortaleceu seu Uri, fez um Guri, para tal, Orunmila ofereceu uma série de sacrifícios que alimentaram o seu Uri. Ao que ele aceitou, e Orunmila não era mais ameaçado pela morte, pela doença, pela perda, pela paralisia e pela fraqueza. Orunmila, esse Itã, história ou lenda, é do mais explícito em seus ensinamentos, da mesma maneira que nada se faz sem autorização de Uri. Nenhum mal que nos aflige será tirado de nós sem que isso passe pelo fortalecimento de nossa consistência espiritual. E o fortalecê-la significa alimentá-la a níveis espirituais, psicológico, emocional, mental, estético, político e físico.
O fortalecimento espiritual do nosso Ori é a conexão com o nosso propósito de existência, de maneira que a gente faça o que só a gente é capaz de fazer, em benefícios da nossa comunidade, mesmo sem saber claramente o que é o fortalecimento psicológico. É manter o nosso mundo interior organizado e a revelia das bonanças e tempestades que a gente fatalmente passa ao longo da nossa jornada. O fortalecimento emocional consiste em educar as nossas emoções, paixões e sentimentos para que eles provam a nossa saúde, a saúde do nosso, nos enormes agentes de cura e transformações, e não de doenças, epidemias, entre os nossos fortalecimentos mentais e o esforço em desenvolver, aprimorar nossa faculdade projetiva, intelectiva e racionais, para que nossa mente autônoma esteja a serviço da nossa espiritualidade, ao invés de escravizar o nosso corpo. Como a civilização europeia nos ensinou a legar os saberes recebidos aos que viram depois de nós, o fortalecimento estético e ao trabalho como a nossa imaginação, enquanto sujeito coletivo é a parte de uma comunidade onde as representações, referências para a criação da nossa autopercepção total, nos gere a melhoras energéticas, de maneira a inspirar a beleza, a fertilidade ao que estiver ao nosso redor. Já o fortalecimento político é o desenvolvimento do nosso senso comunitário, que nos leve a dispor dos nossos sacrifícios e as iniciativas que o nosso povo precisa para resgatar sua plena liberdade e autonomia frente aos outros povos. Por fim, o fortalecimento físico do nosso Ori nada mais é que a plena realização das nossas capacidades físicas mediante a um corpo desenvolvido em que sua máxima potência, pois nada do Orum se realiza no Aie sem o corpo com a nossa Ori forte. Podemos melhor contribuir para o fortalecimento da nossa comunidade, da mesma forma que a nossa comunidade forte contribui para o fortalecimento da nação que trouxe aqui desses histórias, lendas, está longe de ser esgotada. Elas, na verdade, servem a fundamentos e ritos pertencentes ao candomblé de Queto, nos quais não valem apenas serem citados. Trazem esses itãs para pensar nossa existência como sobreviventes da República dos Palmares, e o que quer nossa emancipação racial jamais se dará sem nossa emancipação espiritual. E isso passa por resgatar o que os nossos ancestrais nos legaram de saber e conselhos sobre como lidar com a nossa espiritualidade e, sobretudo, como ela estrutura o nosso ser africano. Mesmo que em diaspora os europeus e seus descendentes só conseguiram nos colonizar por dominarem a nossa espiritualidade e resgatá-la em seus sentidos fundamentais e profundos, além de criar novos sentidos emancipadores. Para eles é uma das armas mais poderosas que temos nas mãos. Hoje, qualquer empreendimento financeiro, político, cultural, midiático ou religioso que nos propusermos a realizar
estará falando ao fracasso se estivermos desconectados da nossa consciência espiritual. Descolonizada, desembraquecida, descontrolada, descoberta, desperta, Orio. Meu Motumbá aos mais velhos, a benção aos mais velhos, Kibabá Logum, Pai Logum, dê caminho, vitória, conquista, sabedoria, sucesso, vida longa e saúde. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, embaixo em vermelho, quadradinho vermelho, clique lá, se inscreva, ative o sininho para receber todos os novos conteúdos, deixe o seu joinha. Se você já é um nosso inscrito, continue nos acompanhando, deixando sempre o seu like, o seu joinha, deixando o seu comentário e compartilhando o vídeo. Um axé Mo, um axé Odara a todos vocês, um axé Aláfia, axé Mo, Orio.